Olá, tudo bem? E se você tivesse apenas um dia de vida, o que você faria? Talvez você diga assim, como assim? Tu tá falando de morte? Eu gosto nem de falar disso, quanto menos pensar na morte. Querendo ou não, essa é uma das únicas certezas que todos nós temos na vida. E para quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte ela não é o fim. Então deixe-me iniciar fazendo 3 perguntas bastante diretas e de certa forma até mesmo incômodas. A primeira pergunta seria a seguinte, quantos anos você ainda gostaria de viver? Ou, pergunta 2, quantos anos você acha que ainda viverá? Eu quero chegar até os 120, e você? Pergunta 3, quantos anos você tem certeza de que ainda vai viver? O fato é que quando se fala sobre tempo de vida, há uma grande diferença entre o que nós gostaríamos e o que achamos e o que podemos garantir de fato. O fato é que não viveremos mais 300 anos aí pela frente, o que nos lembra a realidade da morte. Este provavelmente não é o assunto predileto de quem quer que seja, ainda mais se for falar sobre a própria morte. Já que teremos de enfrentá-la um dia, de alguma forma, espero que não seja tão breve para nós, que tal pensar um pouco sobre isso e perder o medo da morte? A minha base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde é registrada a morte de Estevão. Na verdade, é o momento que ele foi assassinado, apedrejado pelos seus perseguidores. O fato é o seguinte, quem nunca sentiu tristeza, não é mesmo? A tristeza faz parte da vida de todo ser humano. Tristeza, saudade, insegurança são alguns dos sentimentos muito presentes quando se pensa ou quando a gente é confrontado pela morte. Até mesmo Jesus passou por isso. Lá no texto bíblico diz que Jesus ficou triste e chorou quando soube que o seu amigo Lázaro havia morrido. Conforme a Bíblia nos relata, podemos ter esse sentimento de tristeza. Então é possível sim, por inúmeros motivos, seja por questões de doença, por questão de luto, desemprego, desesperança, entre outros. Contudo, não podemos deixar que ela sobrepuja a nossa alegria em nossa vida. Permitamos assim que a tristeza seja algo passageiro e a alegria seja sempre algo presente no dia a dia. Como pastor, eu preciso confessar a vocês que muitas vezes a gente tem contato com a morte e isso me fez pensar como são poucas as pessoas que aceitam a liberdade que Jesus oferece para elas ao longo da vida e quando se veem destinadas, de repente, a morrer. O pavor toma conta. Ainda mais nos últimos meses, tem se passado um terror pela televisão, pelas mídias, o coronavírus atacando e matando assim milhares de pessoas. Isso tudo dá medo. Eu quero destacar esse episódio de João 6,20, quando Jesus anda sobre as águas e ele chega para os discípulos e diz: "Sou eu, não tenham medo." Naquele momento em que Jesus diz para não terem medo, os discípulos estavam num barco atravessando o mar da Galileia e de repente uma tempestade começa a ameaçar virar aquele barco. Nada diferente para nós que estamos seguindo com o barco da nossa vida em meio a essa tempestade chamada coronavírus. Querendo ou não, ficamos com medo pela saúde, tempestades nos poderes políticos do nosso país, muita corrupção, uma verdadeira guerra para ver quem manda mais e quem rouba mais. Vivemos tempos assim, de certa forma, de instabilidade, onde achamos que o nosso barco ele pode afundar, até mesmo economicamente. E é nesse momento de instabilidade que Jesus Cristo chega e diz para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está dizendo
Parem de olhar apenas para a tempestade. Tirem o foco dessa briga de poder político e de ficar só olhando para as notícias tristes. Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você: tenha coragem, tenha esperança, para que possamos seguir firmes, fortalecidos por meio da fé e da esperança. Pois se nós perdermos a esperança, entraremos no desespero e no desânimo, que faz o quê? Que corrói o nosso coração e nos rouba a paz e a esperança. A esperança, gente, ela é o combustível da vida, e a forma de mantê-la viva não é prender os nossos olhos nas tragédias. Mas em Romanos 5 está escrito que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo agir do Espírito Santo que nos foi dado. Não falamos aqui de qualquer esperança, mas da autêntica esperança que não se apoia em ilusões, em falsas promessas, que não segue assim uma ilusão popular em que tudo se explica. Não é uma esperança que se apoia na libertação pela transformação social. A esperança verdadeira, vinda de Deus, ela é uma atitude muito realista que não tem medo de dar às situações o seu verdadeiro nome. E ela tem sempre Deus como fator principal. Não tem medo de rever as próprias posições, de mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Creio assim que as grandes lições da vida, essas nós aprendemos no meio das tempestades, no período da crise. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus Cristo. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento, tem autoridade sobre o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas não acontecem à revelia, elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. Jesus, ele tem todo o poder para acalmar não apenas a tempestade que está ao lado de fora da nossa vida ou lá dentro, mas também os vendavais do medo que estão dentro de nós. Assim, Jesus acalma não apenas aquelas circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. E nessa travessia do mar revolto da vida, nós precisamos ter fé e não medo. Sabendo que Jesus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nosso destino é o outro lado do mar, do lago, e não o naufrágio. Por quê? Porque Jesus está conosco e nós podemos desfrutar da sua paz, mesmo quando as ondas agitadas berram aos nossos ouvidos. Ele é todo-poderoso e aquilo que nos amedronta está meramente debaixo dos pés de Jesus. A tempestade, ela vem para que vejamos o seu livramento e saibamos que Ele é Deus. Ele é digno de ser adorado. Por exemplo, nesse texto de Atos que eu mencionei lá no começo, relata que Estevão foi um dos escolhidos para ajudar no serviço da igreja. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, mas ele foi acusado falsamente e mesmo se defendendo foi arrastado para fora da cidade e ele foi apedrejado, inclusive na presença do Saulo. Enquanto ele era morto, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, pedindo também que o Senhor não atribuísse a culpa por o seu assassinato aos que o apedrejavam. O que leva alguém a agir talvez dessa forma, mesmo castigado injustamente no leito da sua morte? A visão que temos do Senhor da vida determina a nossa perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Pouco antes de morrer, Estevão ele contemplou os céus abertos e o Filho do Homem em pé,
à direita de Deus. Foi por ver aquele que a morte não pôde deter que Estevão conseguiu reagir daquela forma diante dos seus assassinos e da sua cruel e violenta morte. Talvez a pergunta para nós seria a seguinte: como você tem se preparado assim para enfrentar a morte? Esse assunto assusta você? Lembre-se para olhar para o autor da vida. É a melhor perspectiva que nós podemos ter diante da morte, pois, como ouvi certa vez, o que pode fazer a morte se aquele que ela matou se recusou a ficar morto? Ou seja, onde está a morte, a sua vitória? 1 Coríntios 15, né? O fato é que quando nós nos deparamos com a realidade da morte, nós nos sentimos pequenos, fracos, vulneráveis. Por quê? Porque ela nos assusta. A morte, ela chega como um ladrão e nos rouba algo precioso. É assim que a morte age. Quando ela vem e nos tira alguém que é precioso e nos deixando apenas com um corpo sem vida, mas precisamos lembrar, ela não pode nos roubar o quê? A esperança. Ela não nos pode roubar a certeza do cuidado que Deus tem para com os seus. E assim, sem medo, devemos seguir a nossa vida. Vamos viver a vida. Não sabemos ao certo porquê, mas toda vez quando somos confrontados com a realidade da morte, nos tornamos mais sensíveis, mais vulneráveis. Por quê? Porque ela mexe conosco. Talvez porque um dia todos nós teremos que passar pela morte, ou quem sabe porque quando ela vier, será que nós estaremos preparados ou nós seremos pegos de surpresa? Acho que nessa hora perguntas vêm à nossa mente. Será que tudo acaba mesmo no caixão? Será que existe vida além da morte? Quem de nós já não se fez essas perguntas em algum momento da vida? Eu diria assim: aonde nós iríamos se não tivéssemos a Jesus, se Ele não tivesse ressuscitado? Deus não se conforma com a situação dada, Ele transforma. Como o apóstolo Paulo diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todas as pessoas as mais dignas de compaixão. Cristo ressuscitou. Isto sustenta toda a cristandade e a nossa expectativa pela sua volta. A ressurreição é algo real, porque Cristo ressuscitou. Nós somos pessoas com uma esperança real, que é a eternidade. E por último, assim, ainda gostaria de dizer para nós, pessoas que creem, pessoas cristãs, nós que cremos em Jesus e lhe entregamos o senhorio sobre a nossa vida, a morte não é o fim, ela é apenas a ponte que liga essa vida à eternidade. Ela ainda é o caminho necessário para chegar a Jesus enquanto Ele não vem nos buscar. Portanto, quero te dizer assim, não desanime, não se desespere, confie no seu amor, na sua providência e descansem em Deus. E o mais importante que saber quando nós morreremos é saber como nós estaremos naquele momento. Vivendo com Deus, fiéis até ao fim, ou com muitas contas para acertar com Ele e com as pessoas? A ignorância ou não da data não nos priva da certeza de que um dia não estaremos mais aqui. Então ainda há tempo para nós perdoarmos alguém, para pedirmos perdão, para reconciliar com quem for necessário, principalmente quando precisamos nos reconciliar com Deus. Se suas prioridades não são as de Deus, aproveite enquanto há vida para mudá-las. Uma vida bem vivida é aquela vida que nós vivemos junto de Deus, servindo a Ele, cumprindo fielmente os seus propósitos até o fim, seja quando for. A vida é muito curta. Aproveitá-la ao máximo é vivê-la com Deus.
Não sei se ajuda você a refletir dessa forma, mas eu preciso lembrar: não tenha medo da morte, ela não é o fim. Jesus ressuscitou e assim Ele prometeu: eu voltarei para buscar vocês. Enquanto isso, vou para junto do meu Pai e lhes preparar novas moradas. Tenha paz, viva a vida e viva um dia após o outro. Que Deus te dê a paz e que Deus te dê a alegria de viver.